Olá, boa noite a todos. Ah, Desde que começou esta guerra, ahm, entre Israel e o Hamas, que eu, ah, ah, ao assistir, ah, ao começar a assistir a tudo aquilo que aconteceu, às atrocidades que o Hamas cometeu naquele sábado e, seguidamente, até hoje, as atrocidades que o exército israelita tem cometido na faixa de Gaza. Ah, eu queria, eu tenho resistido um bocadinho à tentação de querer partilhar algumas coisas, mas isto em virtude para explicar o seguinte: ahm, os ateus e aqueles que são de outro tipo de religião que não o cristianismo têm mais facilidade em entender o que está a acontecer do que grande parte dos cristãos. E eu só estou a fazer este vídeo por causa da imensa parvoíce, da imensa estupidez que tem aparecido na net, dos vídeos constantes que depois começam a circular e a mandar uns para os outros, como se isso de alguma forma fosse converter as pessoas. Eu reparei há pouco que o meu amigo Fernando Brito, ele fez um vídeo, e foi só há pouco que eu vi, sobre este assunto. E eu ainda não o ouvi. E queria recomendar que vocês o ouvissem. Provavelmente, nós poderemos discordar num ponto ou noutro, mas há pontos que de certeza nós vamos concordar. E eu gostaria muito que vocês ouvissem das pessoas que vocês têm confiança e analisassem, que vocês não aceitassem tudo de qualquer jeito. Que vocês tivessem dentro de vocês um espírito crítico. E isto não é mau, isto é bom. É bom, tivessem. Eu quero apelar ao vosso discernimento, quero apelar à vossa consciência e que não aceitem as coisas conforme os mídia têm enviado, porque falta muitas das vezes contraditório, e o contraditório acerca da enxurrada de notícias, quer na guerra da Ucrânia com a Rússia, quer desta nova guerra, esta nova que não é nova, isto é outra coisa, que já vamos falar sobre isso. Mas a enxurrada, muitas das vezes misturada com propaganda, é uma coisa brutal. E as pessoas estão tão entretidas e tão afastadas de se absorverem. As pessoas não são estúpidas, mas nós temos que perceber que vivemos numa sociedade consumista e é do alvo de muita gente que a população em geral esteja entretido. Antigamente eram os 3 Fs do futebol, fado e Fátima, mas hoje não muda muito. Hoje não muda muito. Hoje é uma enxurrada constante de entretenimento e de toda a propaganda possível e imaginária, com que a sua mente esteja distraída e se canse ao ponto de você se tornar alheio às grandes questões da vida, porque isto faz parte da nossa vida. Nós podemos dizer, eu estou aqui neste cantinho e isto nada me afeta. Afeta, amigo. Afeta, hoje em dia afeta. Antigamente, há uns anos, há uns séculos, podia não afetar tanto, mas hoje afeta, e afeta de que maneira? Não afeta só na carteira, afeta em tudo. E Deus nos vê como alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, e puxa, também se não nos afetar, caramba, então que tipo de pessoas somos nós? Ora bem, o que acontece aqui é o seguinte: não me incomoda nada, e por isso eu estava a falar, e atenção, eu ainda não fui ouvir o vídeo dele e recomendo que ouçam, do Fernando Brito. É um homem por quem eu tenho uma grande estima.
também por tudo aquilo que ele passou, pela vivência com Cristo, pelas experiências que ele tem tido com Jesus, pelo crescimento, enfim, pela partilha que nós temos tido um com o outro. E pelo coração, independentemente se nós vemos as coisas da mesma maneira acerca de um assunto ou não, a questão é que é um homem com um coração muito voltado para o Evangelho. E eu estou a dizer Evangelho, não estou a dizer religião, não estou a falar de igreja evangélica, não estou a falar de denominações, eu estou a falar, quando eu falo de Evangelho, eu falo da pessoa de Jesus. Ora bem, eu não me incomoda nada de assistir a opiniões contrárias. Eu tenho que respeitar. Se respeitam a minha ou não, não sei, nem estou interessado em saber. Agora, o que me deixa triste é que pessoas dizendo-se cristãos, discípulos de Jesus, possam destilar tanto ódio. Qualquer guerra que venha ela da Ucrânia e da Rússia, as pessoas não se conseguem abster, afastar um bocadinho e olhar. E ter um olhar um pouco mais de fora e ver os contextos. Eu não estou a justificar qualquer tipo de violência, pelo contrário. Eu não quero apenas criticar aqueles que violentam como aqueles que fomentam a violência, que foi muito bem preparado e cozinhado, como no caso da Ucrânia. Mas isso são outros 500. Eu já fiz um vídeo aqui em que falo sobre os cristãos e a guerra, e já lá disse aquilo que eu tinha a dizer. Portanto, e quem me conhece conhece a minha opinião, e que eu não estou disposto a incluir tudo aquilo que a televisão, os três principais canais abertos, atirando, salvo 3 ou 4 comentadores com discernimento e que tragam outros dados, que é muito raro e aparece normalmente em horários em que as pessoas não assistem muito. Tirando isso, eu não vou atrás de muita propaganda. E mentira, muita dela, isto parte a parte. A propaganda e a mentira é de parte a parte. Mas é importante nós nos afastarmos um pouco para podermos observar melhor. Como disse Saramago, para vermos a ilha, o melhor é sairmos da ilha para que a possamos observar. Ora bem, então deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa. Não me incomoda as opiniões contrárias. Não me incomoda que as pessoas aproveitem este conflito entre Israel e o Hamas, arrastando e dizimando os palestinianos, para justificar profecias do Velho Testamento e por aí fora, e falar sobre escatologia. Acerca da escatologia, deixe-me dizer uma coisa. O Novo Testamento ensina-nos que a partir de Cristo nós estamos a viver os últimos dias. Pedro disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Não é sobre os cristãos. O que está escrito, e isto é um cumprimento já do Velho Testamento, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E esse Espírito iria atuar no coração, nas consciências dos seres humanos. Ponto. Nos últimos dias. Então, nós estamos a viver os últimos dias de há 2000 anos atrás. Depois, ainda sobre escatologia, para quem não sabe, é a doutrina que estuda os últimos tempos. Ainda sobre este assunto, deixe-me dizer uma coisa. Muito daquilo que Jesus falou no final do Evangelho de Mateus, Mateus, ao escrever, Mateus não andava com um bloco de notas, nem com um gravador, nem com o telemóvel a gravar o que Jesus dizia. Então Mateus foi escrever anos mais tarde, aquilo que se ia lembrando. E naquelas conversas sobre os últimos tempos, Jesus também está lá misturado sobre aquilo que iria acontecer no ano 70, em que ele predisse que não ficaria pedra sobre pedra, e referindo-se ao templo do Velho Testamento, ao templo em Jerusalém. Então, há ali uma mistura. Só que eu aprendi algumas coisas de uma forma errada, não só com os ensinamentos que havia, mas com o misticismo
que entrou, ou existiram doutrinas que entraram falando nesta dispensação da graça, na grande tribulação, na divisão dos 3 anos e meio, que são 7 anos e 3 anos e meio para cada lado, numa paz aparente, e depois, enfim, criou-se aqui uma série de doutrinas, atenção, que a igreja primitiva não tinha. Estas doutrinas nem Jesus as inventou. Foram doutrinas que há 100 e poucos anos por aí fora é que começaram a aparecer na igreja, e pessoas que foram buscar versículos ao Velho Testamento, juntando com os do Novo, e cozinharam algumas doutrinas. Eu acredito sim que Jesus vai voltar, porque ele disse que vinha voltar. Acredito que Jesus disse que todo o olho veria, até mesmo aqueles que o trespassaram. Foi Jesus que disse, eu acredito. Agora há detalhes que eu não sei como é que vai ser. Ponto. Não sei como é que vai ser. E também não estou preocupado com isto. Agora, acerca de Jerusalém, acerca de Israel e desta guerra, ainda agora mais a fundo neste assunto, deixe-me lhe dizer uma coisa. Já Isaías profetizava que os gentios iriam esperar no seu nome. Ora, o nome de Jesus não é a palavra Jesus. O nome de Jesus tem a mesma carga que tem aquela resposta que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Moisés, habituado à idolatria do Egito, perguntou-lhe a ele, Deus, qual era o nome dele, para que ele apresentasse ao povo, porque todo Deus tinha um nome. Então, Deus disse-lhe, o meu nome é, e dá um suspiro. A palavra que sai da boca de Deus é como que um suspiro, é o tal tetagrama que é o YHWH, é como que um suspiro. E então, fica o que se encontrou mais parecido, é que nas nossas Bíblias diz, eu sou o que sou. O nome de Deus é a essência. Então, quando os gentios esperam no seu nome, eles estão à espera, no coração deles há uma esperança que está diretamente relacionada com uma essência, com um coração. É este coração que Jesus nos veio revelar. Em Malaquias, no capítulo 2, Deus diz ao povo de Israel, chamando à responsabilidade, e estava a falar da liderança espiritual, chamando-os à responsabilidade mais a eles do que ao povo, dizendo que o prazer Deus não estava nos sacrifícios, porque em toda a parte, se ofereciam incenso, queimavam incenso e se ofereciam holocaustos ao seu nome. O que Deus estava a dizer é que havia muito mais gente a adorá-lo. Mas Israel sempre se achou alguém especial no sentido de superioridade. Quando Deus diz que o povo é peculiar e é especial, esta especialidade tem a ver com um reino sacerdotal. Esta nação que nasceu, que vem de um homem, que vem depois de 12 tribos e por aí fora, deixa dizer o seguinte, esta nação nunca entendeu o que é que Deus queria dizer. Por isso é que séculos e séculos eles foram sempre rebelando contra Deus, foram sempre fazendo pactos com outros ídolos, misturando-se com outras coisas, ao ponto de perderem a terra e perderem tudo que Deus lhes deu. Agora, repara uma coisa. Esta nação, que nunca assimilou o reino sacerdotal, nos tempos de Jesus, o que existia eram várias seitas religiosas, principalmente os saduceus e os fariseus, que eram os mais orgulhosos. Os saduceus porque estavam mais ligados à alta finança e tinham, enfim, ali uns acordos com os romanos. Os fariseus, não estando muito de acordo em algumas doutrinas com os saduceus, mas pronto, também, e não eram muito para os romanos, mas fechavam os olhos a muita coisa, porque lhes era garantido segurança e estabilidade também.
Então era gente hipócrita, como Jesus lhes chamou, era gente que fazia tudo por tudo para controlar o povo, era gente que interpretava mal já o Velho Testamento naquela altura, era gente que Jesus disse para eles raça de víboras. Estes movimentos, que estavam, principalmente os saduceus, que estavam no Sinédrio, ocupavam mais lugares no Sinédrio, e no templo, eram gente que procuravam controlar tudo e todos pela religião. E é interessante que este misticismo religioso ainda hoje perdura. É este misticismo religioso que está a dizimar os palestinianos. E como é que os cristãos... E é isto que me deixa triste. É a insensibilidade. É a frieza de coração, o ódio que está a sair do coração de cristãos, principalmente evangélicos. Que tristeza! Falando mal contra os palestinianos, numa palavra ou noutra põe a palavra coitadinhos, mas Deus é com Israel, temos que orar por Israel, porque existe a ideia, quer destes sionistas, esta extrema-direita israelita, este misticismo religioso, quer nos cristãos, principalmente da linha norte-americana, existe a ideia que o templo, o terceiro templo, terá que ser reconstruído, ou, portanto, construído de novo no lugar da mesquita, que lá está em Jerusalém, para que o Messias se venha a sentar no trono deste templo. E então Israel reinará sobre as nações. Existe este pensamento. Isto é altamente diabólico. E você não tem que ser guiado por aquilo que esta gente diz, porque só destila ódio. Se você é discípulo de Jesus, você tem que ouvir o que é que Jesus diz. O que é que Jesus diz? Jesus diz que, perdão, quando se deu de caras com um centurião romano, que era inimigo de Israel, era um pagão, não era judeu, não ia à sinagoga, não tinha nada a ver com os discípulos de Jesus, com todo o movimento que estava a acontecer. Ele apenas percebeu em Jesus que havia em Jesus uma autoridade diferente. Muito bem, foi ter com Jesus, preocupado com o escravo que ele tinha, que estava doente, e pediu a Jesus que o curasse. E Jesus disse: eu vou à tua casa. E o centurião disse que não era preciso, bastava uma palavra, e para o centurião romano bastava uma palavra de Jesus. E porque ele reconhecia o poder da autoridade, porque ele era um homem que estava sob autoridade e debaixo da autoridade. Entenda que estamos a falar de alguém, para todos os efeitos, é de fora do círculo dos discípulos de Jesus, fora da igreja. Estamos a falar de alguém que não tem o mínimo de costume, nada a ver com os conhecimentos, podia ter até alguns conhecimentos mais teóricos, mais históricos, relacionados ao povo de Israel, mas não tinha nada a ver com aquilo. Mas é um homem que reconheceu em Jesus algo que nem os discípulos tinham reconhecido. E Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Nem em Israel. Jesus está a dizer a quem o estava a ouvir, aos discípulos, aos religiosos, aos tais sionistas, aos tais místicos daquela fé manipuladora, daquela religião manipuladora. Jesus estava a falar para aquela gente, a dizer que nem no meio deles encontrou fé como aquele centurião. Outra, Jesus vai para os lados do norte, vai descansar, e vem uma mulher que nada tem a ver com Israel, na mesma posição religiosa do centurião, é uma mulher sirofenícia, uma mulher habituada a outros deuses, uma mulher habituada a outra cultura, e vai ter com Jesus, porque tinha uma filha que estava doente, e vai clamar por misericórdia. E Jesus dá uma lição aos discípulos. Jesus dá uma resposta à mulher, parece que está a atingir a mulher de uma forma trágica, mas não é isso que está a acontecer.
O que Jesus está a dizer está a chamar os discípulos à atenção. Jesus disse à mulher assim: não é bom se dar o pão dos filhos aos cachorros. Jesus é como se estivesse a chamar de cão àquela mulher. Sabe porquê que Jesus estava a falar isto? Porque esta era a visão dos judeus para todos os gentios, todos aqueles que não fizessem parte de Israel. Esta era a visão que eles tinham na altura. Qual é que acha que é a visão, neste momento, que os israelitas têm dos palestinianos? Eu não estou a falar dos grupos terroristas. Eu estou a falar da população que está a ser dizimada, e não é só de agora. Já lá vamos também. Mas o que é que você... Antes desta invasão do Hamas, antes deste ato bizarro, e bizarro é pouco, é uma coisa horrorosa que o Hamas cometeu, são anos e anos a fio de Israel invadir com os colonatos e vai ocupando a terra que estava destinada aos palestinianos. São anos a fio em que o mundo tem vindo a fazer de conta, em que os Estados Unidos, que se intitulam como o polícia do mundo e querem justiça, democracia e paz no mundo inteiro, fecharam os olhos, da mesma maneira que os Estados Unidos fecharam os olhos aos timorenses quando estavam a sofrer com a Indonésia, só porque são aliados. Enfim, os acordos comerciais e de armamento conta muito. Conta muito. Milhares de pessoas têm morrido, de parte a parte, mas muito mais palestinianos. Nestes anos todos, não é só agora. Nós vemos, e tenho passado vídeos cá para fora, não só há canais de televisão, que não são só os nossos, que passam imagens de colonos armados que se metem com palestinianos que vão e começam a incomodá-los e de que maneira? Homens, mulheres, crianças que são presas, que são algemadas, e isto tem-se mostrado, e muitas das vezes tem-se mostrado. E quando um jornalista começa a entrar muito neste campo, normalmente sofre um acidente. Nós vimos há pouco tempo como é que uma jornalista da Al Jazeera foi assassinada. Ninguém fez nada. E foi dito que foi sem querer. Nós vemos isso. Não foi há muito tempo. Talvez para aí há uns... Não sei, agora não posso precisar. Há uns 4 anos. Em que estava um pai palestiniano a agarrar o filho porque havia tiroteio. E ele estava de frente para as tropas israelitas. E as tropas israelitas assassinaram os dois ali contra um muro. Meu amigo, não há inocentes nesta história. Nós temos os terroristas de um lado e temos os terroristas do outro, sob a bandeira de um Deus que nada tem a ver com isto. Agora, ó discípulos de Jesus, vocês que se intitulam discípulos de Jesus e que destilam ódio, esta mulher, quando recebe esta mensagem de Jesus, esta frase de Jesus, o que é que ela disse? Mas é verdade que mesmo assim os cães se alimentam das migalhas dos filhos. A mulher estava-se a submeter de tal maneira, a sujeitar, mas sabia que até nos restos havia misericórdia e havia cura e havia graça. Então Jesus para com aquela conversa e volta-se diretamente para a mulher e diz: ó mulher grande, grande é a tua fé, mulher. Uma mulher que não ia à igreja, uma mulher que não ouvia Jesus, uma mulher que não seguia Jesus, uma mulher que não ia à sinagoga. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Que tristeza aqueles discípulos que mais tarde, pelo poder do Espírito Santo, se transformaram em apóstolos. Mas que tristeza aqueles discípulos que tinham sido comissionados por Jesus, aqueles 12, que pelo nome de Jesus os demónios eram expulsos e eles curavam os enfermos. Isto aconteceu na realidade. E depois um dia vem a passar por Samaria. E numa aldeia de samaritanos, os samaritanos, que eram considerados gentios, que eram um povo que tinha raízes muito divergentes, históricas, em relação a Israel. Já tinham feito parte do povo de Israel, mas já estava tudo misturado. E os judeus olhavam para eles, sim, também como cães. Eles não se davam uns com os outros, eles tinham um ódio de morte
entre judeus e samaritanos. E há uma aldeia de Samaria que Jesus vem a atravessar com os discípulos e não quer receber Jesus. Não quer receber. Nós hoje vemos pessoas que não querem receber Jesus. E sabe uma coisa? Jesus respeitou. É que Jesus respeita. Quando ouço cristãos a falar em nome de Jesus, não tem nada a ver com Jesus, pá. Por favor, acordem. Ou a igreja acorda. Acorda, tem muita gente agarrada ao microfone. São vendedores da banha da cobra. Em que vocês deitam aí os vossos dinheiros e estão aflitos no meio de uma situação como a qual nós estamos a viver. E depois vêm estes assuntos à tona e as pessoas ficam empolgadas com os últimos tempos, e por aí fora e por aí adiante. Prestem atenção aos vigaristas que estão aí, porque Jesus falou deles, falou dos falsos profetas. Jesus disse que não os conheceria. Não há filiação, não há ligação, não há amizade, não há relacionamento, não há intimidade, não há pureza de coração, não há alegria na justiça. E isto é injusto o que está a acontecer. Esta mortandade que está a acontecer. Estes discípulos, quando ouviram dizer que os samaritanos não os queriam receber aquela aldeia, eles perguntaram a Jesus: Senhor, queres que a gente... Veja só a vaidade e o ódio destes discípulos que eram os futuros apóstolos. Veja esta igreja que andava ao lado de Jesus. E eles disseram: Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu e que os queima todos? E Jesus disse: poça, vocês não perceberam nada disto ainda. Vocês não sabem a que espírito pertencem. Não sabem. Não conhecem o espírito que está sobre vocês. E este ódio, quem falou foi João. Este ódio que estava em João. Esta arrogância. É a mesma arrogância, o mesmo ódio que eu vejo hoje naquele primeiro-ministro de Israel. E de todos os outros que os rodeiam. Oh, meus amigos, se vocês são discípulos de Jesus, ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Porque este Jesus voltou-se para uma mulher samaritana. Uma mulher que ninguém dava nada por ela, dado à vida que aparentemente ela tinha. E esta mulher samaritana, como sabia que ele era judeu e que não se podiam dar um com o outro, ela puxa o assunto para a religião. Sobre locais para adorar. Se era no Monte Gerizim em Samaria ou se era em Jerusalém, no monte onde estava construído o templo. E Jesus disse: nem num lado, nem noutro. Preste atenção. Vocês que adoram Jerusalém. Vocês que adoram Israel e vivem e idolatram Israel. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. E em toda a parte se adora a Deus, porque é em Espírito e em verdade. É este Jesus que vocês apregoam é que disse isto. Parem com isso, parem de enganar o povo. Eu já pastoreei várias igrejas. Recusei-me sempre a ter uma bandeira de Israel. Sempre. Como há tantas igrejas evangélicas a ter a bandeira de Israel. Como se Israel fosse alguma coisa diferente. Não é. É igual aos outros. Eu, para ter uma bandeira de Israel, tinha que ter uma bandeira de cada país. Porque Deus olha para o mundo como um só. Amigo, Jesus foi feito, de acordo com Hebreus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdócio é um sacerdócio feito fora de Israel. Melquisedeque não tinha nada a ver com Abraão. Entenda isto. Deus não está preso a Israel. Deus está tão comprometido com Israel como está connosco, como está com qualquer um, como está com os chineses, como está com os palestinianos. Deus ama a todos por igual. Deus não quer a violência, Deus detesta a violência e Deus está sempre a favor dos oprimidos. Ponha isto na sua cabeça.
Leia os Evangelhos, pelo amor de Deus. Leia os Evangelhos quando Jesus diz que ele vinha para não esmagar a cana que já estava quebrada e para apagar o borrão que ainda fumegava, que ele não vinha para esmagar, que ele não vinha para destruir, ele vinha para salvar, para curar, para atingir consciências, para mostrar o que é Deus. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Ele veio revelar o Pai. Você ainda não percebeu que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Um véu com alguns 10 ou 12 metros de comprimento, com alguns 6 de altura, enfim, grosso, pai, com uns 10 centímetros, ele foi rasgado de alto a baixo. Você não percebeu que a velha aliança não é por aí que nós devemos ser guiados? Porque há coisas que vêm no Velho Testamento que não são para os nossos dias de hoje. E há coisas que está escrito com profecia sobre Israel, mas é para um plano espiritual para a igreja. E mesmo assim os profetas falam tanto do amor de Deus pelos gentios e do espalhar da graça e da misericórdia de Deus pelos gentios. Jesus disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Jesus estava a falar para os judeus. E Jesus disse, repito, se vocês soubessem o que significa, porque isto estava escrito no Velho Testamento, misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Foi Jesus que disse isto. Morreram as crianças israelitas e não só. Adultos foram chacinados nos kibbutz. Nós assistimos a isto. Então, e a vingança que está a decorrer justifica estes milhares de mortos? Justifica estas crianças despedaçadas? Não lhe dói o coração quando você está a destilar ódio de cima do púlpito? Que tristeza! Que tristeza! E você que aplaude um pastor que prega o ódio? Não tem vergonha? É preciso não ter vergonha nenhuma para dentro das igrejas se promover o ódio, se promover a divisão, se promover o coitadismo, a vitimização, a guerra, a contenda, de cima do púlpito, aproveitando os microfones para expor tudo aquilo que Jesus não falou. E ainda por cima falam isto em nome de Jesus. Que triste, um povo que aplaude. Um povo que aplaude e que anda de Bíblia debaixo do braço. Que tristeza! E não leram os Evangelhos. Que consciência, meu Deus! Que frieza de coração, de sentimentos! Que loucura! Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o egoísmo, a frieza de coração, o amor de muitos esfriará. Foi o que Jesus disse para os últimos tempos. Cada vez mais últimos, cada vez mais frios. Que tristeza! Que tristeza que você não entende. Que para Jesus tanto faz que Israel tenha mais ou menos metro. O que vale para Jesus é que judeus e palestinianos são irmãos e os dois devem coexistir em liberdade, em direitos humanos, no máximo de igualdade possível. Eu sei que os grupos terroristas ali à volta não querem que Israel exista. Eu sei que para o Irão e para outras nações têm um ódio de morte a Israel. E isso é óbvio que é condenável. É condenável. Da mesma forma que foi condenável o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas esta faixa de Gaza, que é uma prisão aberta há tantos anos, e o mundo fecha os olhos a isto. A morte de crianças não acontece só agora. A morte de crianças não acontece só agora. Esta hipocrisia dos cristãos virem falar sobre Israel e invocar o Velho Testamento e os últimos tempos. Meu Deus. Meu Deus. Como é que os cristãos não perceberam que a figueira que não deu fruto secou desde a raiz? Meu Deus. Como é que é possível? A figueira só tinha aparência. Como é que vocês não percebem que ao ler o que Jesus cá deixou, quando ele diz, venham ter comigo os cansados, os oprimidos, eu vos aliviarei. Venham ter comigo. Aprendam de mim. Tomem o meu ensino.
O meu jugo é o meu ensino. Tome o meu ensino. Agarre o meu ensino. Aprendam de mim. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Como é que você pode falar em nome de Jesus e destilar tanto ódio? Como é que é possível? Como é que é possível, meu Deus, nós estarmos a viver estes tempos de tanta arrogância, tanta vaidade, só porque você tem não sei quantas pessoas dentro da igreja e está todo inchado, pá. Pare com isso! Você está a semear ódio no coração das pessoas. Deus ama os palestinianos como ama os judeus. Pare com isso! Olho por olho, dente por dente, diz o Mário Sérgio Cortella. Um dia destes ficamos todos cegos. Você não percebeu que foi contra isto que Jesus falou? Jesus disse, ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Caramba! Caramba, pá! Onde é que nós estamos? Que raio de discípulos somos nós? Que raio de igreja somos nós? É uma vergonha! Todo este ódio, é por isso é que eu estou a fazer este vídeo. É de tristeza e de revolta por ver tanto cristão a destilar ódio. E se aproveitar das questões do Velho Testamento e agora por causa disto de Israel e está tudo próximo, está tudo próximo. Meu amigo, nós estamos nos últimos dias. Quer uma novidade? Amanhã são mais últimos dias. Um dia Jesus vai voltar, ponto final. Até lá nós temos que ser discípulos de Jesus, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Estou triste, estou revoltado. Porque vocês têm na vossa mão a oportunidade, seja através da internet, seja através dos púlpitos da igreja, de ensinar sobre Jesus, de pacificar os corações, de encorajar, de sarar os feridos, os contritos, aqueles que estão magoados, os oprimidos, de socorrer as vítimas dos terroristas que estão dentro das casas, muitas das vezes das vossas igrejas, de violência doméstica, de drogas, de alcoolismos e outras porcarias. Há tanta gente que é vítima, que está dentro da sua igreja. E você está cheio de arrogância e a semear o ódio. E as pessoas têm medo. Meu Deus. Sabe porque é que muitas das vezes o medo é instilado? Porque falta amor. Porque o amor amadurecido afasta o medo. Não é isso que nós aprendemos? Jesus disse, para terminar, Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Não ficou por aí, pois não. E vocês sabem que não ficou por aí. Como eu vos amei. Então quando você está de microfone na mão a destilar ódio, será que você está a fazer como Jesus? Você está a falar em nome de Jesus. Em nome dele. Quando você está a dizer tudo contrário daquilo que Jesus ensinou. Ele diz como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Ele partilhou. Oh, homem, entenda. Entenda, deixe de ser burro. Entenda. Deixe de enganar as pessoas. Entenda de uma vez por todas. A Santa Ceia não é a questão do pão e do vinho. A Santa Ceia, o significado da Santa Ceia é a partilha. Jesus nunca quis que você tornasse isso em religião. Jesus pegou em pão e vinho que simbolizava o corpo e o sangue em partilha. E você está a partilhar ódio. Você está a partilhar guerra, você está a partilhar contenda. A igreja, por muito bem pintada e maquilhada que esteja, sabe o que é que todos nós precisamos? É de arrependimento. E não é orar por Jerusalém só porque o Salmo diz que a gente deve orar por Jerusalém. Olha, é engraçado. Porque o Velho Testamento também nos ensina a orar pela Babilónia. Jesus disse, e está dito, ele falou sobre oração, ele falou sobre comunhão com Deus, ele falou sobre a atitude do nosso coração, ele falou que felizes seriam os pacificadores. Os pacificadores. Quando eu vejo gente de toda a parte do mundo a apelar à paz e vejo pastores a apelar ao ódio, em nome de Jesus, você ainda não percebeu
que tanta gente na cobertura da cruz, na cobertura do nome de Jesus, vem falar de paz para deixar guerra, sementes de ódio. E você quer ser instrumento disso? Epá, desculpem qualquer coisinha. Eu estou cansado, estou farto disso. Eu estou farto disso. A igreja aquilo que sabe acusar é os outros, é o pessoal que deixou de ir frequentar denominações, de frequentar certas igrejas locais. As pessoas deixam de frequentar certas igrejas locais porque amar a Jesus é amar a liberdade e amar o amor e o respeito. Não é aquilo que está a acontecer em cima dos púlpitos, pá. Isso é cegueira espiritual, isso é engano, isso é mentira, isso é hipocrisia. Eu sei que não são todos assim, eu tenho sempre este cuidado de dizer, mas é demais que a conta. Igrejas grandes, igrejas pequenas, mas gente toda inchada que vem falar como se fosse um profeta, um arauto de qualquer. Isso é vaidade, pá. Isso é vaidade. Nós precisamos todos de juízo na cabeça. Eu também preciso. Mas sinceramente, você já viu bem, você já parou para pensar a quantidade de pessoas que estão à sua frente a assistir? E você fala o que fala? Você já parou para pensar aquilo que está a deixar no coração de cada um? Foi isto que Jesus nos partilhou? Antes dele subir, foi este o mandamento que ele nos deixou. Ele disse que era para nós passarmos para outros, fazer mais alunos, mais discípulos. Para outros o quê? Ensinando a guardar as coisas que ele, Jesus, nos ensinou. É isso que nós estamos a fazer? Ou nós transformamos a igreja num show-off? A ver quem é que prega melhor, a ver quem é que tem uma melhor imagem, a ver quem é que tem o melhor vestido, a ver quem é que tem o melhor par de sapatos, o melhor carro, a melhor estética. Nos nossos dias foi nisso que nós nos transformamos. Foi nisso. E isto nós deveríamos nos envergonhar. Olhando para Jesus, que não parava, foi sempre movido pelo Espírito. Nunca Jesus mandou construir uma denominação, uma sinagoga, uma casa. Nunca Jesus disse isso. Na verdade, Jesus disse: quando quiseres orar, fecha-te no teu quarto e fala ao teu pai. Jesus nunca disse que deveríamos ter domingos de culto. Eu não estou a dizer que é mau irmos à igreja, tudo isso. Mas quando a congregação nos afasta do verdadeiro evangelho, é a altura de sair. Quando você tem alguém a falar à sua frente daquilo que Jesus não ensinou e a ensinar em nome dele, oh homem, saia daí, o que é que está a fazer aí? Ama Cristo, ama e viva. E manifeste o amor de Deus para com os outros. E seja sal e seja luz onde quer que você esteja. O que os outros digam ou deixam de dizer não interessa. Mesmo que eles digam, eles vão dizer que você está perdido. Você saiu da igreja, está perdido. Mas a igreja não morreu por si na cruz. Nunca Jesus teve essa preocupação. Jesus nunca teve a preocupação quando curava alguém. Ai, deixa-me ir contigo. Não, fica aí. Vai dizer à tua família, diz aos teus o que te aconteceu, etc, etc. Muitas vezes isso aconteceu. Jesus nunca viveu esses stresses que nós vivemos de angariar membros do clube. Igreja não é show-off, não é estética, é essência. A igreja deve ser aquilo que Jesus diz quando eu sou. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja devia transportar dentro do coração de cada um, ser esta solução para as pessoas. Eu vi um vídeo hoje de uma miúda que estava em cima de uma ponte e foi apanhada nas imagens, nas câmaras de vigilância. A miúda estava a prestes a saltar para a ponte, da ponte abaixo para se suicidar. E passaram muitos carros e a miúda estava naquela confusão, no vai, não vai. Muitos carros passaram ali, até que há um homem que, motorista de autocarro, e com certeza que cá vocês já viram esse vídeo por aí também. Um motorista de autocarro que para ao pé dela, desce, vai ter com a miúda e salva a miúda. Ele puxa a miúda, começa a falar com ela. Entretanto, chama uma ambulância e a miúda é encaminhada. Eu tenho uma amiga minha que, se ouvir isto, quero deixar aqui um beijinho para ela, que é a Lili, que um dia ela ia a passar
E estava um jovem prestes a atirar-se de uma falésia abaixo, isto em Santa Cruz. Quando ela me contou isto, as lágrimas começaram a vir aos olhos. Que Deus nos use, seja de que forma for, que Deus nos use. Que Deus faça de nós alguma coisa. Não é que nós nos possamos orgulhar, não é nada disso. Não é nada disso. Mas que sejamos o contrário desse ódio que é destilado nos dias de hoje. O favoritismo que estes pensadores israelitas deste governo, porque não é o povo, não é todo o povo, mas deste governo, esta ala, este pensamento que é igual ao dos fariseus e dos saduceus da época de Jesus, de criar um Estado, reino, que venha um Messias e que reine sobre e toda a gente tem que dobrar o joelho, isto é horroroso. Isto não tem nada a ver com Jesus. E Jesus bem disse o que é que iria acontecer. Meus amigos, uma das últimas instruções foi o que Jesus disse, para eles começarem o movimento, depois que viesse o Espírito Santo, a partir de Jerusalém, fossem por Samaria e toda a parte do mundo. Não há diferença. Para Jesus, não há diferença. Parem com essas tretas da escatologia, pá. Vocês, muito daquilo que vocês estão a afirmar como sendo verdade, nem vocês sabem se é verdade. Porque os mesmos versículos podem ter várias interpretações, há várias correntes de interpretação. E vocês estão a enganar as pessoas. Parem. Pá, tenho tanta certeza assim. Fiquem só com Jesus. Porquê que vocês não ficam só com Jesus? E vivam com este Jesus maravilhoso, que sim, de facto, é o que nos preenche, é esta paz que nos preenche, é esta convicção, é o amor que nos move. Fiquem com este Jesus. O fim virá. O fim virá. E Jesus virá e trará à luz todas as coisas. Vamos deixar isso com Ele. E não se esqueça que há trigo e joio em toda a parte. Foi isso que Jesus ensinou. Há trigo e há joio em toda a parte, até dentro da igreja. Isto tem a ver com a essência. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Como diz Provérbios, guardar o nosso coração. Uma boa noite a todos. É acerca das guerras, meus amigos. Seja guerras dentro da nossa casa, ou sejam guerras entre nações ou terrorismo, o mal é o mesmo. É sempre buscando os nossos interesses. É o ódio que nos move. Agora, eu peço sim, orem por Israel, sim, orem, para que haja uma consciência, que haja misericórdia no coração daquelas pessoas. Orem também pelos palestinianos, para que a misericórdia de Deus se manifeste ali. Corta-me o coração. Corta-me o coração. Ver o que está a acontecer. Não só ali, seja na Ucrânia, em África. As guerras constantes em África que nunca ninguém fala. São pretos. Estão lá. É muito triste isto. Houve uma guerra ainda há pouco tempo com um enclave arménio. Pessoas foram escorraçadas das suas casas. Ninguém fala disto. As notícias vêm e desaparecem logo porque interessa que seja assim. Porque, entretanto, naqueles territórios gasodutos vão ser construídos para favorecer a Turquia. Ninguém fala disto. Ninguém fala disto. É muito triste, não é? É muito triste. Toda esta injustiça. Mas é assim, se você é cristão, epá, você pode fazer alguma coisa. Você pode não mudar o mundo todo, mas aqueles que estão à sua volta, em vez de você semear ódio, pá, semeie amor, semeie esperança. Mesmo que não tenha palavras para dizer, agarre na mão das pessoas e ore com elas. Pronto, o que é que quer que eu lhe diga mais? Então, acerca das guerras e disto tudo, o que eu penso é isto. E estou a olhar para Jesus e acredito naquilo que Jesus disse. Jesus é o príncipe da paz, ponto final. E o amor que ele tem pelos judeus é exatamente igual ao amor que ele tem pelos palestinianos. Ponto. Uma boa noite a todos.